Death de Golf Magic. Capítulo 37. Autor: War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Um cervo majestoso caminhou lentamente por uma floresta gelada. As árvores ao redor tinham um brilho azul e algumas de suas agulhas aparentemente se transformaram em pingentes de gelo. O corpo do cervo tinha apenas 1,5 metros de altura, tornando-o apenas um pouco mais alto do que um cervo normal. No entanto, seus chifres eram majestosos além da comparação. Os chifres eram de um azul profundo e veias brancas pareciam viajar por eles, liberando um brilho azul periodicamente. Os chifres esticados para cima e para o lado como uma árvore, fazendo crer que este cervo era algum tipo de enviado da natureza. Sempre que o cervo passava por uma árvore gelada, a cor azul das árvores diminuía lentamente até que as árvores não brilhassem mais em nenhuma cor e, depois disso, elas simplesmente pareciam árvores normais, quase sem vida, feitas de gelo. O Stag absorveu o Issimana nas ICU-3 ao passar por elas. O Issimana nas árvores atuou como sustento e energia do cervo. Os humanos não tinham medo desse cervo. Por quê? Porque este era um animal pacífico. Era um dos poucos animais que não comia carne. Um dos poucos. Mas não havia muitos herbívoros. Bem, era preciso diferenciar entre animais e feras. Bestas eram animais que davam seu primeiro passo em direção ao poder. Bestas eram os animais que conseguiam entrar em contato com o humano da atmosfera. Enquanto isso, os animais eram apenas animais. À medida que as feras se tornaram mais poderosas, sua dieta lentamente mudou para uma feita principalmente de carne. A razão para isso era que não havia tantas plantas que entraram em contato com o humano. Sim, as árvores do bosque de gelo eram um desses tipos de plantas, mas as árvores do bosque de gelo não eram poderosas. Uma besta do primeiro reino poderia se tornar mais poderosa ao consumi-los, mas eles seriam inúteis para as bestas do segundo reino. Este cervo também só consumiria essas árvores enquanto ainda estivesse no primeiro estágio. Assim que se tornasse adulto, mudaria sua dieta para animais aquáticos. Este cervo era a própria besta que o ancião havia pedido a Alex para matar. Não feriu ou colocou em perigo os aldeões, mas consumiu todo esse mana nas ICU-3, tornando-os quase inúteis. Portanto, embora o cervo não ameaçasse diretamente os aldeões, ele os empurrava suavemente para a estagnação e a pobreza apenas por existir. É isso. Alex pensou enquanto estreitava os olhos. À distância, Alex viu o cervo consumindo a mana de gelo das árvores do bosque de gelo. Deve ser o cervo do lago congelado, pensou Alex. Alex observou o cervo por um tempo. A marcha majestosa e pacífica do cervo do lago congelado deu à floresta circundante uma espécie de sensação de paz e tranquilidade. Era quase como se este lugar fosse um solo sagrado para a natureza. Bem, é uma merda para você. Preciso de dinheiro, pensou Alex. Alex inspecionou os chifres do cervo mais de perto, e uma carranca se espalhou pelo rosto de Alex. Os temores do ancião provaram ser verdadeiros. Alex lembrou-se das palavras que o ancião lhe disse. Se os chifres do cervo do lago congelado pulsarem com uma aura branca, ele está perto de se tornar uma besta do segundo reino. Isso essencialmente o tornaria uma fera de nível máximo. Não vemos o cervo do lago congelado há algum tempo, então não temos certeza se ainda é uma fera de alto nível. Alex olhou para a aura branca que emanava dos chifres do cervo do lago congelado. Nunca lutei com uma besta de nível máximo antes, pensou Alex. No entanto, estou realmente feliz por ter se tornado mais forte. O Deus disse que eu deveria me esforçar, e tenho certeza que o Deus sabe mais sobre como se tornar mais forte do que eu. Se ele disser que eu deveria me esforçar continuamente, eu provavelmente deveria fazê-lo. Então, este Frozen Lake Stag veio na hora certa. O ancião ainda iria querer que Alex matasse o cervo do lago congelado se soubesse que estava prestes a mudar sua dieta. Sim. Por quê? Porque o cervo do lago congelado precisava de uma quantidade incrível de mana de gelo para alcançar o segundo reino, e estava reunindo esse mana de gelo agora.
Não pararia de consumir ICO-3 até que uma grande parte desta floresta estivesse sem IC-mana. Alex verificou seu equipamento. Seu casaco estava nele. Seu braço esquerdo estava dormente devido à baixa temperatura. Sua espada estava em sua mão direita. Tudo estava pronto. Alex respirou fundo para se preparar, e então... bang! Alex explodiu para frente a toda a velocidade. O Frozen Lackstag virou-se para o som explosivo e viu Alex atacando-o. Assim que viu Alex, virou-se e correu para longe. Sua velocidade era muito rápida, mas seus chifres gigantescos dificultavam a navegação do cervo do lago congelado. Era poderoso o suficiente para atravessar galhos grossos, mas cada galho destruído por seus chifres o retardaria um pouco. Por causa disso, Alex estava lentamente ganhando terreno, embora seu corpo fosse mais fraco que o corpo do cervo do lago congelado. Estava fugindo. Não. Foi luta. Alex imediatamente saltou para o lado quando sentiu Isumana se reunir abaixo dele. Xing. Uma torre de gelo disparou do chão, e Alex escapou por pouco. Foi assim que o cervo do lago congelado lutou. Ele transferiu seu Isumana para o solo e o fez explodir em poderosas torres de gelo. Também era assim que mataria bestas aquáticas no futuro. Uma besta aquática que chegasse perto da costa seria repentinamente penetrada por uma gigantesca torre de gelo, que então manteria a besta acima da água. O súbito aparecimento do pináculo de gelo atrasara Alex, mas ele já o esperava. Afinal, o ancião não enviaria Alex às cegas para a luta. Enquanto o Frozen Lackstag galopava pela floresta, o Isumana das árvores ao redor entrava em seus chifres, reabastecendo seu mana storage. Alex estava lutando contra o cervo do lago congelado em seu território mais favorável. Enquanto houvesse ICO-3, não ficaria sem Isumana. Xing. Xing. Outras duas torres de gelo dispararam do chão e Alex conseguiu evitá-las. Alex sempre podia sentir o Isumana chegar ao chão, o que lhe permitia fugir. Quando o Frozen Lackstag viu que seus ataques não poderiam atingir Alex, ele aumentou a intensidade dos ataques. Ainda mais, a implantação de seus ataques tornou-se mais inteligente. Tornou-se cada vez mais difícil para Alex escapar dos pingentes de gelo até que ele teve que parar completamente. Xing. Uma torre de gelo parou apenas 10 centímetros na frente do rosto de Alex. Esta torre de gelo estaria dentro de sua cabeça se ele tivesse parado um pouco mais tarde. No entanto, Alex ainda pulou para o lado. Xing. A torre de gelo na frente do rosto de Alex de repente se expandiu mais uma vez, mas Alex havia escapado para o lado. O Frozen Lackstag tinha controle sobre suas torres de gelo, mesmo que já tivessem sido implantadas. Simplesmente tinha que enviar outro pulso de Isumana para eles. Xing. 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 Outra barragem de pináculos de gelo disparou contra Alex, mas ele mal conseguiu evitá-los. A enxurrada de ataques continuou, e Alex ficou preso fugindo dentro de uma massa constritiva de pináculos de gelo. As torres de gelo dispararam do chão em muitos ângulos diferentes, essencialmente criando um campo caótico cheio de torres. Alex ficou de olho no cervo do lago congelado. O cervo do lago congelado parou de fugir e se virou. Ele estava circulando Alex a cerca de 10 metros de distância enquanto lançava suas torres de gelo. Alex estava preso dentro da massa cada vez maior de Spires, e ele não podia escapar. Ele já havia tentado destruir os pináculos de gelo com sua espada, mas provou ser surpreendentemente difícil. Sempre que a espada de Alex atingia uma torre de gelo, ela se partia em duas, mas todo o corpo de Alex tremia devido à força. Cortar os pináculos de gelo não foi fácil e exigiu muita força. Aquele breve momento de pausa poderia significar a destruição de Alex, e foi por isso que ele parou de cortar as torres de gelo. Depois que o Frozen Lackstag circulou completamente Alex uma vez, ele parou de repente e levantou as duas patas dianteiras. Ao mesmo tempo, Alex sentiu que tudo em um raio de 10 metros ao seu redor de repente brilhou com uma quantidade louca de Isumana.
O Frozen Lake Stag criou mais de 30 pináculos de gelo que atirariam em Alex simultaneamente. Cada ponto ao seu redor seria preenchido com pináculos de gelo em um segundo. Sword Golf Magic. Capítulo 38. Alex saltou. Xing. 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 Tudo abaixo de Alex foi reduzido a uma confusão de pináculos de gelo, todos se estendendo até o meio do círculo a 10 metros de distância. Alex saltou com toda a sua força e conseguiu saltar para frente com uma altura de 5 metros. Isso estava muito além do que um ser humano normal poderia fazer. O Frozen Lake Stag não entrou em pânico quando viu que Alex conseguiu escapar de seu ataque. Em vez disso, infundiu calmamente uma das torres de gelo com mais de mana. A torre começou a brilhar e disparou contra Alex. Alex estava atualmente no ar e não podia fugir. Era estúpido pular no ar quando alguém estava lutando contra alguém com ataques à distância. Só um idiota faria isso. Alex era um idiota. Não. Alex esticou o braço esquerdo em direção ao chão. Bang! Um vento violento saiu da palma da mão esquerda de Alex. O vento não era mais frio que o ambiente, mas Alex não usou a habilidade de seu braço esquerdo por causa do efeito frio. Não, ele estava usando para o pushback. Uma grossa torre de gelo passou logo abaixo de Alex, destruindo alguns dedos no processo. No entanto, Alex estava acostumado a dores piores. Alex empurrou-se sobre o pináculo de gelo até começar a cair do lado oposto. Alex se agachou ao lado do pináculo de gelo. Então, ele se empurrou para frente com toda a sua força. Bang! A torre de gelo tremeu sob o poder, mas Alex tinha visto como essas coisas eram difíceis. Ele tinha certeza de que não quebraria. E com certeza, a torre de gelo apenas balançou. Não quebrou. A força do empurrão de Alex o atirou em direção ao cervo do lago congelado como uma bala de canhão. Alex alcançou o Frozen Lake Stag antes que ele pudesse implantar outra torre de gelo ou fugir. Alex levantou sua espada e cortou para baixo. Xing! A espada de Alex cortou o torso do cervo do lago congelado, mas parou em algum lugar no meio. O Frozen Lake Stag gritou de dor, e mais mana se reuniu ao redor dele no chão. Alex puxou sua mão mutilada e apontou para a cabeça do Frozen Lake Stag. Bang! O braço esquerdo de Alex começou a soltar fumaça quando um vento incrivelmente frio saiu da mão esquerda de Alex. Ao mesmo tempo, Alex usou a força do vento para se afastar do cervo do lago congelado. No entanto, algo inesperado aconteceu. Alex esperava que a cabeça do cervo do lago congelado congelasse, mas o vento frio foi absorvido por seus chifres. Os chifres se iluminaram com uma luz branca brilhante e a intensidade do mana ao redor aumentou várias vezes. As manchas de mana a apenas meio metro de distância do corpo do Frozen Lake Stag se expandiram até atingirem o solo abaixo dele. Bang! Uma parede de gelo apareceu bem na frente de Alex, mas, felizmente, apenas sua espada estava no caminho dessas enormes torres de gelo. Alex sentiu sua espada sendo arrancada de sua mão e, ao mesmo tempo, Alex sentiu como se tivesse ouvido um grito doloroso. E o veado do lago congelado? A cena era horrível. O Frozen Lake Stag foi empalado em gigantescas torres de gelo, seu corpo mutilado pendurado a 10 metros acima do solo. Seu sangue frio desceu pelas torres de gelo e congelou imediatamente, criando pingentes de gelo vermelhos. A cena era tão brutal quanto bizarramente bela. O Frozen Lake Stag obviamente não sobreviveu ao seu próprio ataque. Originalmente, ele queria apenas destruir a área ao seu redor para forçar Alex a recuar, mas o crescimento incontrolável de suas torres havia causado sua ruína. Alex foi cativado pela cena por um segundo antes de uma sensação de queimação esmagadora vir de seu braço esquerdo. Alex grunhiu e esfregou o braço esquerdo nas torres de gelo ao redor para esfriá-lo. Ele havia desencadeado um forte vento frio em seu último ataque, e seu braço esquerdo estava pagando o preço. Após um tempo de resfriamento, Alex olhou ao redor da área para encontrar sua espada. Ele se lembrava em que direção ele voou, mas não conseguiu vê-lo imediatamente. Alex se sentia nervoso sem sua espada,
E a primeira coisa que queria fazer era encontrá-la. Alex correu para longe e procurou por alguns segundos, mas algum tipo de conexão o fez olhar para cima. Alex avistou sua espada pendurada nos galhos de uma árvore e rapidamente a recuperou com um salto. No entanto, quando Alex inspecionou sua espada, o choque se espalhou por seu rosto. Houve um estalo. A torre de gelo atingiu a espada de Alex de lado, e a força criou uma rachadura nela. Alex olhou para a espada com uma expressão amarga. O deus havia dito que essa espada cresceria ao lado dele. Ele só tinha que alimentá-lo com minério poderoso. Meu poder já atingiu um nível que torna minha arma minha fraqueza. Alex pensou. Alex ainda se lembrava da facilidade com que sua espada matou o Pesticat, o Stalker, que atacou Alex em seu primeiro dia neste mundo. Naquela época, Alex teria morrido se sua espada não fosse tão incrivelmente poderosa. Mas agora, a espada de Alex foi danificada por um de seus inimigos. Meus oponentes só se tornarão mais poderosos daqui em diante. Isso significa que tenho que atualizar minha espada rapidamente. Caso contrário, minha espada quebrará assim que entrar em contato com qualquer ataque. Alex olhou para a rachadura em sua espada por algum tempo e guardou-a. Agora não, pensou Alex. Alex voltou para o Frozen Lake Stag e olhou para ele um pouco. O cadáver havia sido separado em muitas partes diferentes e sua cabeça pendia de uma das torres de gelo. Alex fez uma careta ao ver a cena. No entanto, ele fez uma careta por um motivo diferente do que se poderia esperar. Parece que não consigo vender isso, pensou Alex. Então, ele olhou para a cabeça e os chifres. Felizmente, seus chifres estão inteiros. Aposto que valem bastante. Alex sacou sua espada. Desculpe, você tem que passar por um pouco mais de estresse. Alex enfiou sua espada em uma das torres de gelo e usou como ferramenta para escalar a pequena parede de gelo. Sua espada não fez barulho durante esse processo. Depois de subir um pouco, Alex alcançou a cabeça pendurada. Alex pisou em sua espada e agarrou os chifres. Ele queria arrancar a cabeça e os chifres. Porra! Alex imediatamente gritou de dor assim que suas mãos tocaram os chifres. A mão direita de Alex estava quase completamente congelada. Felizmente, Alex reagiu rápido o suficiente e apenas a superfície congelou. Alex ativou seu Ice Blast novamente para aquecer o braço esquerdo e depois esfregou as mãos frias e quentes. Depois de um tempo, a mão direita de Alex se recuperou, mas ainda doía bastante. No entanto, enquanto Alex se acalmava, ele percebeu algo. Minha mão esquerda não congelou, Alex pensou enquanto olhava para ela. Também não senti nenhuma dor por causa disso. Alex olhou para os chifres novamente. Na pior das hipóteses, vou apenas aquecê-lo novamente. Alex tocou os chifres com a mão esquerda e, com certeza, não sentiu nada. Alex usou a mão direita para jogar a espada no chão e se pendurou na cabeça do cadáver com a mão esquerda. Em seguida, Alex puxou-se para cima e deixou-se cair um pouco para criar força suficiente para separar a cabeça do corpo. A cabeça mal estava pendurada por alguns fios de pele devido aos pináculos de gelo. Uma cena cômica de Alex balançando nos chifres pendurados de uma cabeça quase decapitada aconteceu. Vamos. Você não pode ser tão difícil. O som de carne e pele rasgando podia ser ouvido quando a cabeça se separou lentamente e, logo, toda a cabeça se separou do corpo. Bang! Alex caiu no chão enquanto carregava a cabeça pelos chifres. Uma queda de 10 metros não era nada para ele. Alex usou a mão direita para limpar algumas roupas do sangue que havia caído sobre ele durante a missão. No entanto, Alex rapidamente ficou surpreso ao olhar para seu braço direito. Isso não deveria doer? Alex pensou. Alex ficou surpreso quando viu sua mão direita. Foi totalmente curado. Agora que penso sobre isso, minha mão esquerda também está muito boa agora, Alex pensou enquanto olhava para seu braço esquerdo. Então, Alex notou algo. O brilho dos chifres estava ficando mais fraco. Além disso, seu corpo estava ficando mais quente. Ah, porra! Alex imediatamente largou os chifres,
Mas era tarde demais. Sua mão esquerda absorveu uma tonelada de esse mana e a converteu em mana normal, que agora preenchia seu corpo. Alex estava perto de explodir. Alex teve que fazer uma tentativa de suicídio de treino, pelo menos. Caso contrário, ele iria explodir. Alex rapidamente olhou em volta em pânico. Nenhuma árvore era alta o suficiente para ele ficar gravemente ferido. Porra! Porra! Alex gritou. O medo tomou conta de Alex. Não deve ser tão difícil me matar. Ele gritou. Então, Alex notou as gigantescas torres de gelo. E então, ele se lembrou de como tinha sido difícil cortá-los com sua espada. Alex cerrou os dentes, correu para longe, virou-se, caiu de joelhos e assumiu a posição de um velocista. Então, Alex atirou com toda a sua força nas torres de gelo. Sword Golf Magic. Capítulo 39. Alex lentamente saiu da floresta, arrastando uma cabeça decepada atrás dele. Os chifres do cervo do lago congelado já haviam perdido toda a cor. Obviamente, o lado masoquista e sedento de poder de Alex não conseguia abrir mão de tanto mana. Alex caminhou lentamente em direção à aldeia, a algumas centenas de metros de distância. Agora, Alex podia finalmente ver os aldeões fazendo seus negócios. Eles cuidavam de algumas fazendas enquanto outros cozinhavam nas ruas para toda a aldeia. Alex observou a aldeia à distância. Todos estão trabalhando juntos. Algumas pessoas estão cuidando das plantações. Alguns estão cozinhando para todos. Alguns estão coletando isso. Nunca vi nada parecido na Terra. Claro. Já vi cenas como assim em documentários e filmes, mas não na vida real. Alex observou silenciosamente a aldeia. Tem uma espécie de pureza e inocência nisso. Depois de um tempo, um menino notou Alex. Depois de olhar para Alex com os olhos arregalados, ele caminhou até uma mulher adulta e apontou para Alex enquanto puxava sua saia. A mulher olhou para Alex e seus olhos se arregalaram. Ótimo, pensou Alex. Acho que todos os aldeões vão embora de novo. No entanto, surpreendentemente, os aldeões não recuaram. Em vez disso, todos se chamaram e apontaram para Alex, ou, mais precisamente, para a cabeça do cervo do lago congelado. Alex podia ver algum choque e surpresa em seus olhos. Bem, pelo menos eles não estão mais com medo, pensou Alex. Poderia muito bem dar-lhes uma exibição. Alex ergueu a cabeça e a segurou acima de si. Os aldeões continuaram a olhar para Alex enquanto falavam em voz baixa. Depois de alguns segundos, Alex se sentiu um pouco estranho e abaixou a cabeça. Eles não deveriam começar a aplaudir ou algo assim. Alex pensou sem jeito. Alex soltou um suspiro. Bem, a vida real não funciona assim, eu acho. Eles provavelmente estão todos felizes e surpresos. Quem esperaria que um grande grupo de adultos começasse a gritar ruidosamente? Alex continuou caminhando em direção ao vilarejo e os aldeões não recuaram. Quando Alex chegou perto deles, alguns deles se aproximaram dele. Muito bem, jovem. Um dos homens disse com um sorriso brilhante. Essa besta tem sido um problema há muito tempo. Sim, obrigado por cuidar disso, disse outro homem com um aceno respeitoso. Vários aldeões agradeceram e Alex acenou de volta com um sorriso. Sem problemas, respondeu Alex. Onde está o ancião? Estou bem aqui, o ancião disse enquanto abria caminho pela multidão reunida. Alex acenou com a cabeça para o ancião. Como você viu, o cervo do lago congelado foi resolvido. O ancião olhou para a cabeça e assentiu. Bom trabalho. Eu sabia que o Frozen Lake Stag não seria um problema para você. Afinal, você já derrubou um urso de lança de gelo de alto nível. O Ice Spear Bear tem um ataque à distância igualmente poderoso, mas também não fica indefeso assim que você se aproxima dele. No entanto, também devo dizer que fiquei um pouco preocupado com você. Eu não esperava que você estivesse caçando por mais de um dia. Alex sorriu amargamente. Bem, surgiu algo com o qual tive que lidar, explicou Alex. No entanto, a luta definitivamente não foi fácil.
O cervo do lago congelado já havia atingido o grau máximo. Os olhos do ancião se arregalaram de surpresa. Então, ele olhou para a cabeça na mão de Alex e franziu a testa. Então, por que não há brilho branco vindo de seus chifres? Ele perguntou. Era disso que eu precisava cuidar, disse Alex. Meu corpo absorveu acidentalmente o Issimana. Os olhos do ancião se arregalaram de horror. Então, ele rapidamente olhou para os outros aldeões e puxou Alex com a mão. Alex quase atacou o ancião por instinto quando tocou em Alex, mas Alex conseguiu se conter. O ancião puxou Alex para dentro de sua casa e fechou a porta. Então, ele soltou um suspiro profundo. Jovem, você não pode simplesmente dizer às pessoas sua afinidade, o ancião disse em um tom abafado. Existem maneiras de tirar proveito da afinidade de alguém. Se um inimigo souber sobre sua afinidade, ele pode usar vários dispositivos para influenciar seu humano e machucá-lo. Alex piscou surpreso, mas a cena do cervo do lago congelado sendo empalado por sua própria habilidade apareceu em sua mente. E se alguém atirasse muito Issimana puro em Alex? Seu braço esquerdo absorveria todo Issimana e preencheria seu corpo. Claro, Alex seria capaz de se recuperar rapidamente de qualquer lesão, mas e se ele não estivesse ferido? O mana adicional não o forçaria a se machucar neste exato momento. E se o Frozen Lake Stag tivesse enchido Alex com esse mana enquanto fugia e não atacava? O Frozen Lake Stag não machucaria Alex, o que forçaria Alex a se machucar. No entanto, quando Alex se machucou, o Frozen Lake Stag teria uma oportunidade perfeita para acabar com Alex. Afinal, Alex poderia se recuperar de ferimentos graves em tal estado, mas não foi instantâneo. Um Alex meio morto não poderia escapar de algo como aqueles pináculos de gelo. E se um grupo de bandidos jogasse algum tipo de bomba cheia de Issimana em Alex? Alex explodiria ou precisaria se machucar gravemente. Isso daria a eles uma oportunidade perfeita para acabar com ele. Alex imediatamente estreitou os olhos ao perceber todas essas coisas. Muitos guerreiros e magos não teriam inventado todos esses cenários em um instante, mas Alex havia reunido experiência de batalha suficiente para criar esses esquemas imediatamente. Alex ainda não sabia, mas sua experiência em batalha era muito superior a quase todos os outros guerreiros no estágio de soldado. Obrigado por me dizer, Elder, Alex disse com um aceno de cabeça agradecido. O ancião assentiu solenemente. Foi bom que o jovem percebeu o peso de suas palavras. O ancião tinha visto muitos jovens gênios morrerem por sua própria inexperiência. Agora, me diga como você lidou com o excesso de mana. Uma sobrecarga de mana geralmente é uma sentença de morte, disse o ancião. Alex olhou para o ancião de forma neutra. Quase me matei várias vezes, disse Alex. Os olhos do ancião se arregalaram em choque. Por um tempo, o ancião não respondeu. Então, o ancião soltou um profundo suspiro. Depois das palavras de Alex, os olhos do ancião mudaram. Antes dessas palavras, o ancião olhou para Alex como um jovem talentoso e amigável. Alex era muito talentoso na mente do ancião, e o ancião sabia que Alex iria longe. Alex também se ofereceu para ajudar os aldeões em vez de apenas forçá-los diretamente a entregar seus suprimentos. Mas agora, o ancião percebeu o quão ingênuo ele tinha sido. Por que ingênuo? Bem, como um gênio se tornou um gênio. Ser um gênio não significava apenas ter um corpo forte, técnicas poderosas ou equipamentos poderosos. Um gênio também precisava de uma mentalidade robusta. A vontade deles tinha que ser inquebrantável. Um jovem talentoso que não desse certo só chegaria à mediocridade. No entanto, um gênio iria muito longe. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade sólida, uma vontade de ferro e disciplina. De onde vieram essas coisas? Experiências. Principalmente os ruins. Todos sabiam como poderiam superar teoricamente uma sobrecarga de mana. No entanto, quantas pessoas poderiam colocar esse método em prática? Quantas pessoas tiveram a determinação de destruir seus ossos e órgãos? Quase ninguém.
Alguns deles podiam saltar sobre sua sombra uma vez, mas assim que se recuperavam da primeira experiência, ficavam petrificados de terror. A dor não era a coisa ruim de quase morrer. Era o medo e o terror. Assim, enquanto alguns dos guerreiros poderosos conseguiram se machucar gravemente uma vez, apenas alguns poucos seriam capazes de fazê-lo uma segunda vez. A segunda vez foi muito mais difícil de superar do que a primeira vez. Foi por isso que o ancião percebeu que havia sido ingênuo. O ancião sabia que esse jovem era um gênio, mas havia esquecido a razão pela qual esse jovem era um gênio. Os olhos do ancião mudaram para a pena. O que esse jovem passou para criar tal determinação? Ele tinha feito algo que faria quase todos os homens adultos chorarem de medo. Ainda mais, a maneira como esse jovem expressou foi neutra. Quase parecia que era natural fazer algo assim. Enquanto isso, Alex se sentia um pouco estranho. O ancião estava olhando para ele com aqueles olhos estranhos e não estava falando. Alex não tinha ideia do que o ancião estava pensando. Sword Golf Magic. Capítulo 40. Então, posso receber meu pagamento agora? Alex perguntou depois de vários segundos de silêncio. O ancião se recuperou e suspirou. Claro, disse ele. Vou fazer os arranjos para o seu pagamento agora mesmo. O ancião saiu de casa enquanto Alex se sentou e esperou. O cheiro agradável da sala fez a mente de Alex relaxar e, antes que ele percebesse, o ancião já havia retornado. O bosque de gelo e uma carroça de trenó estarão prontos em breve, disse o ancião. Carrinha de trenó? Alex perguntou confuso. O ancião assentiu. Um vagão de trenó é o melhor método de transporte de mercadorias nesta região. É um trenó que pode ser equipado com 4 rodas quando necessário. Isso permite transportar coisas na neve e no chão. Oh, Alex disse com alguma admiração. Isso soa como um veículo prático. Alex se perguntou por que nunca tinha ouvido falar de algo assim na Terra. Obrigado, Alex acrescentou depois de pensar um pouco sobre o trenó. Mas por que ele precisa de rodas? O paraíso do guerreiro está em um clima diferente. O ancião assentiu. Estamos na zona Ice-Inverno. O paraíso do guerreiro fica na zona da Águia da Tempestade, explicou o ancião. Zona do Inverno de Gelo? Zona Águia da Tempestade? Alex perguntou. Por que as zonas têm nomes de feiras? O ancião ficou surpreso com a pergunta de Alex. Por causa do Ice-Inverno e dos Tormeagli, o ancião explicou com um tom estranho. Era como se Alex tivesse feito uma pergunta estúpida. Eu nunca ouvi falar dessas duas bestas, Alex disse. Por que as zonas têm o nome deles? Eles estão nas zonas? O ancião levantou uma sobrancelha em ceticismo enquanto olhava para Alex. Este jovem estava brincando com ele? No entanto, Alex parecia genuinamente curioso sobre essas duas bestas divinas. Bestas poderosas ditam o clima, o ancião explicou lentamente. O Ice-Inverno é uma besta insondavelmente poderosa com uma afinidade com o gelo. Seu Ice-Mana se estende por grandes distâncias, diminuindo a temperatura da paisagem. Os olhos de Alex se arregalaram de surpresa. Bestas podem fazer isso? Alex perguntou em choque. Sim, o ancião disse lentamente, sentindo-se estranho ao responder tal pergunta. Até as crianças sabem disso. Alex se sentiu um pouco estranho com esse comentário. Então, ele decidiu contar ao ancião sobre seu suposto problema de memória. O ancião entendeu e deu suas condolências e algumas palavras encorajadoras depois de ouvir sobre o problema de Alex. Este jovem obviamente passou por muita coisa. Então, por que essas feras ainda estão vivas? Alex perguntou. Todos os humanos são fracos demais para cuidar deles? Não, disse o ancião. Existem humanos ainda mais poderosos do que essas bestas divinas, mas essas bestas divinas são protegidas por eles. Essas bestas divinas transformam a mana natural em mana elemental. O mana elemental é necessário para que os magos se tornem mais poderosos. Mas ainda, nós, pessoas comuns, já adaptamos nosso estilo de vida a esses climas. Se as bestas divinas morrerem, todo o clima mudará. Nosso estilo de vida é adaptado ao clima,
E se ele sofrer uma mudança severa, tudo vai quebrar e muitas pessoas vão morrer, explicou o ancião. Alex assentiu maravilhado. Ele pensou que estava em algum lugar no norte devido a toda a neve, mas na verdade havia simplesmente uma fera muito poderosa em algum lugar da área. Este era realmente um mundo muito diferente da Terra. E a Zona Águia da Tempestade? Alex perguntou. A Águia da Tempestade é uma fera divina com afinidade com o vento. Absorveu o mana natural e o converte em mana do vento, que gera muitas tempestades pesadas. Nós, pessoas comuns, evitamos principalmente essas zonas devido à destruição natural que acontece constantemente, mas os magos do vento e os guerreiros adoram isso. Astor Meagle Zone é repleta de canyons e montanhas, criando um ambiente com muitos terrenos irregulares. É difícil criar aldeias e cidades em crateras, desfiladeiros e montanhas, o que significa mais espaço para feiras. As muitas bestas brutais que vivem em tal ambiente ajudam os jovens guerreiros a ganhar experiência de batalha, que é uma das principais razões pelas quais a academia está naquela zona. A outra razão é que o castelo do Duque também fica nessa zona. Duque Whirlwind é um Wig mágico com uma afinidade com o vento. Sua família e a maioria de seus magos têm afinidade com o vento, o que torna este o lugar perfeito para eles, explicou o ancião. Alex assentiu com curiosidade. O mundo inteiro ganhou mais admiração. O clima não foi ditado pelo planeta, mas pelos poderosos animais. Isso abriu tantas possibilidades para diferentes climas e territórios. Os Pesticats provavelmente tinham uma afinidade com a escuridão. Como seria o clima sob uma besta divina com uma afinidade com a escuridão? Estaria constantemente escuro. Que tal uma fera divina com afinidade com a água? Isso seria apenas um oceano. Uma besta predosa com afinidade com fogo criaria um vulcão ou um deserto. Havia tanto para explorar. Agora que penso sobre isso, é realmente lógico que você tem uma afinidade com o gelo, disse o ancião. Você nasceu em uma zona cheia de mana de gelo. Muitos de nossos filhos têm afinidade com o gelo. Isso fez Alex pensar. Eu tenho uma pergunta, disse ele. Sim? Perguntou o ancião. Quando os magos de gelo usam seus poderes, seus corpos esquentam? Alex perguntou. O ancião olhou para Alex como se ele tivesse acabado de dizer algo estúpido. Não, claro que não. Estamos simplesmente lançando isso mana. Porque isso nos deixaria quentes. O mana elemental pode afetar a temperatura, mas a temperatura não dispara imediatamente para o extremo oposto quando o mana elemental desaparece. Por exemplo, se você preencher algo com esse mana, ele esfriará muito rapidamente. Depois de esfriar, quando você retirar toda a mana de gelo, ele ainda estará frio. No entanto, ele vai esquentando com o tempo, já que não há mais nada que o esfrie. Se você quiser aquecer algo cheio de Ice Mana imediatamente, o melhor método seria substituir o Ice Mana por Fire Mana, explicou o ancião. Alex ouviu essas palavras com profundo interesse. Seus olhos pareciam inocentes, mas no fundo Alex estava pensando profundamente. O mesmo princípio deve ser aplicado ao meu Ice Blast, pensou Alex. Os conceitos de como um mago de gelo libera seu poder não devem ser diferentes de como um guerreiro com uma afinidade de gelo liberaria seu poder. Em suma, usar meu Ice Blast não deve resultar em aquecimento do meu braço esquerdo. Alex quis franzir a testa, mas manteve a expressão sob controle. Ele sabia que o ancião não era um inimigo, mas o ancião acabara de avisar Alex sobre revelar sua afinidade. Era melhor colocar imediatamente esses ensinamentos em uso. Então, eu realmente tenho uma afinidade com o gelo. Alex lembrou que o Deus havia dito que Alex teria uma afinidade muito especial e que talvez Alex pudesse usá-la no futuro. Alex havia sido enviado para uma região de gelo. O Deus não teria dito talvez se Alex tivesse uma afinidade com o gelo. A julgar pela forma como o meu Ice Blast foi absorvido pelo Frozen Lake Stag, tenho certeza de que não estou liberando um simples vento frio, mas uma explosão de puro Ice Mana. Na verdade, agora que penso nisso, não acho que realmente tenha Ice Mana em meu corpo. Eu posso usar meu Ice Blast sem realmente usar nenhum mana.
Posso até usá-lo indefinidamente, desde que meu braço fique frio. Isso significa que sempre que eu uso meu Ace Blast, meu braço fica cheio de Firimana. Porque outro motivo iria esquentar. É algum tipo de divisão de energia ou algo assim. No entanto, eu posso sentir esse mana, e isso também só começou a ocorrer depois que eu absorvi a Purice Mana Source. Não senti o mana da terra da fonte de mana da terra pura quando Ouriçu quis me recompensar. Eu também não fui capaz de absorver a fonte de mana da terra pura. Então, eu posso sentir esse mana como se eu tivesse uma afinidade com o gelo, mas não tenho uma afinidade com o gelo. No entanto, minha afinidade está de alguma forma relacionada ao gelo. Além disso, minha afinidade não está relacionada com a terra. Por fim, minha afinidade pode estar relacionada ao fogo, mas ainda não tenho certeza. Que tipo de afinidade eu tenho então? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.